Boa noite, queridos irmãos. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e quero, desde já, buscar o Senhor em oração para que Ele esteja conosco nesses minutos, poucos minutos que temos, para explanar aquilo, muitas das vezes, que o Espírito tem colocado no nosso coração. Graças a Deus por isso, né? Por isso, fechamos os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno, glorioso Pai, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso. O Senhor tem nos levado para outras dimensões e nós Te louvamos por isso, porque são dimensões que remetem para a eternidade. E nós estamos muito felizes, porque estamos vendo cumprir nas nossas vidas o propósito de Deus, do amor de Deus. Fica com cada um dos meus irmãos e abençoe cada um de uma maneira especial, como lhe aprouver. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, graças a Deus, né, que nós estamos falando aqui sobre o tema, né, obras da carne e fruto do Espírito, né? Todos já sabem, eu repito todas as vezes em que eu vou ministrar alguma coisa, alguma aula para vocês, eu faço lembrar Gálatas capítulo 5, não é? Aonde ali a palavra de Deus, Paulo está falando com a igreja, as obras da carne, as concupiscências da carne e o fruto do Espírito. E nós, semana a semana, nós temos evoluído nesse sentido, em nos aprofundar um pouco mais na questão da busca do Espírito Santo, não é? Porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele se move no meio de nós. Porque nós somos morada do Espírito Santo. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, entendemos esse ato de amor de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, logo o Espírito Santo encontra morada em nós, porque a casa está limpa. Portanto, nós vamos continuar falando desse mesmo tema, Gálatas capítulo 5, obras da carne e fruto do Espírito. Se você não é a primeira vez que está participando dessa aula, saiba que no canal da igreja você vai encontrar ali todos os ensinos que estão sendo ministrados já há algumas semanas, né? Principalmente da minha classe, que se chama Estratégias de Enfrentamento. Ela já tem esse nome porque são estratégias que nós usamos para enfrentar tantos momentos difíceis, né, que estamos passando no nosso país, na nossa casa, no nosso trabalho. Tanta gente morrendo, tanta gente enlutada, tanta gente precisando de oração, precisando de ajuda alimentícia e com certeza muitos de nós declaramos um dia, essas coisas não acontecem no Brasil, né?
Essas coisas não acontecem e tem acontecido muitas coisas, né? Inclusive geograficamente, que não conseguimos explicar muitas das vezes. Por isso nós precisamos compreender as coisas do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, e precisamos buscar as virtudes do Espírito Santo a fim de que nós venhamos conseguir a discernir, né, o mundo espiritual. O mundo lá fora nós já sabemos. Falo lá fora, mas é o que está ao nosso redor. Nós já sabemos o caos que está. Mas nós precisamos aprender um pouco mais sobre o mundo espiritual também. Sobre o nosso adversário. Muitos acreditam apenas que existe Deus e existe o diabo. Mas poucos sabem que o diabo ele é muito poderoso. Mas o nosso Deus, ele é o próprio poder. Mas o nosso adversário, ele tem muito poder. Principalmente quando nós damos legalidade para ele agir nas nossas vidas. Portanto, eu quero daqui para frente abordar com vocês alguns assuntos num plano mais elevado, mais espiritual, porque nós estamos buscando um avivamento no nosso meio, e esse avivamento ele só vai acontecer na minha e na sua vida se nós buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é o nosso conselheiro. Ele é que nos ensina. É ele que nos exorta. É ele que nos admoesta. Nós não conseguimos ver muitas coisas no plano espiritual, mas nós somos seres espirituais. Porque quando nós aceitamos Jesus no nosso coração e pedimos para Ele fazer morada em nós, nós aceitamos o eterno dentro dos nossos corações. Por isso nós precisamos buscar em Deus aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. O que é passageiro vai ficar. O que é passageiro, aquele carro que você tanto briga com a tua esposa aí para economizar, né? Para poder comprar cada vez mais um carro melhor. Isso daí vai ficar tudo, vai apodrecer tudo. E as pessoas têm essa natureza dessa ganância de querer, lógico, todos nós queremos ter uma vida confortável, quem não quer? Não é verdade? Mas existem pessoas que forçam um pouco a barra e acaba deixando as coisas de Deus, as coisas espirituais, que nos remetem para a eternidade, muitas das vezes paradas ou até abandonadas. E é através dos meios da graça que nós não conseguimos com os nossos próprios braços. Nós só conseguimos
através dos meios da graça que Deus nos dispõe, através da leitura e da prática da tua palavra, do jejum, da oração, da busca pelo Espírito Santo. Buscar pelo Espírito Santo não é muitas das vezes você fazer igual em alguns lugares aí eu já vi acontecer. O camarada começa a falar glória, 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 até ele ser batizado com o Espírito Santo, porque existe a compreensão de que a pessoa ter o dom de falar línguas estranhas, ela é cheia do Espírito Santo. Mas eu até tenho um caso até muito triste para contar, e não chega a ser engraçado, mas é muito triste. Mas nós temos uma irmã, né, numa outra igreja que nós frequentávamos, que uma pessoa, é lógico, por isso que eu estou aqui falando que existe, que há o mundo espiritual, você precisa entender isso, e que não é objetivo nenhum, né, para Satanás que nós venhamos evoluir, né, espiritualmente. E essa irmã muito espiritual, né, que soltava rajadas de línguas estranhas e tudo mais, certa feita foi expulsar um espírito, um demônio de uma pessoa. Porque o demônio, o espírito ruim entra na pessoa, meus irmãos, quando ele encontra a casa vazia. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós. E aí o que acontece? Essa irmã foi com toda a unção devida que ela achava que ela tinha, ela foi expulsar. O demônio virou para ela e falou assim: sai daqui, sua fofoqueira. Você fica falando aí da vida dos outros para todo mundo, aí agora você vem aqui, o que você quer? Então, irmãos, é algo muito sério. É algo muito sério tratar das coisas espirituais. Nós estamos entendendo algumas coisas aqui, mas é muito básica. É muito rasa. Tem a sua profundidade porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia em nenhum momento. A palavra de Deus, ela nos preenche, ela nos ensina, ela nos exorta. É por isso que nós temos que compreender o que nós estamos lendo, o que nós estamos fazendo com a advertência, por exemplo, que o apóstolo Paulo deu, de que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. Ou você pensa que a sua luta é você pedir para o seu vizinho abaixar a televisão? Não é, não. Nós lutamos contra principados e potestades. Portanto, nós precisamos, através dos meios da graça que Deus nos disponibilizou, nós devemos buscar intensamente o Espírito Santo de Deus,
para que em situações como essa, que vão acontecer, situações como essa, provavelmente, na vida de todos nós, como já aconteceu na minha e deve ter acontecido na vida de alguém também. É muito triste você ver, muito feio você ver uma pessoa possuída por um espírito imundo, né? Mas por outro lado também é muito lindo quando a gente vê o derramar do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. E muitas das vezes isso é confundido nas igrejas e é interpretado de forma errada. Porque você pode estar cheio do Espírito Santo, mas você não precisa falar em línguas para evidenciar isso daí, em línguas estranhas. Nós temos lá os dons, não existe só um dom. Línguas estranhas, sim, é um dom. Interpretar línguas estranhas também é um dom. Amor é dom, misericórdia. Até o trabalho é dom de Deus. Então nós temos que começar a observar, queridos, que o nosso inimigo ele tem avançado cada vez mais. E ele tem avançado para atacar a igreja de todos os lados. Começando por dentro, começando dentro da igreja. Começando a criar inimizades dentro da igreja, começando a criar panelinha dentro da igreja, começando a criar buchicho dentro da igreja, tirar o foco, tirar a atenção. O que eu vou fazer na igreja? Nós não podemos viver uma vida de religiosidade. Eu tenho que bater cartão, é isso? Eu tenho que ir todo domingo na igreja porque o pastor Cristiano, se ele não me vê lá, não sei que vai... Não. Nós vamos na igreja porque a comunhão entre os irmãos também faz parte, né, da obra santificadora de Cristo em nós. Faz parte também dos meios da graça que o Wesley tanto falou. A comunhão dos irmãos. John Wesley fala muito sobre os meios da graça. Todos são importantes. Nós poderíamos aqui falar de todos eles e vamos falar. Porque nós estamos passando por uma outra dimensão. Por uma outra dimensão de entendimento. Acabou aqui o beabá de que eu aceitei Jesus e o Espírito Santo mora dentro do meu coração. Então isso é importante que você saiba que você agora é um ser eterno. Você precisa entender agora que você é um ET. É sim. É isso mesmo que você ouviu. Você é um ET. É um extraterrestre. Você não faz parte desse mundo mais. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E nós somos peregrinos. Nós vamos ver muitas coisas. Vamos passar por muitos lugares. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver conosco, com toda certeza, nós vamos conseguir discernir tudo o que nós precisarmos discernir. Porque a própria palavra de Deus nos garante isso.
que aquele que está em espírito consegue discernir todas as coisas. Não tem confusão. Mas é importante que você saiba que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Num reino, num mundo espiritual. O mundo está do jeito que está porque as pessoas estão entregues a Satanás. E Deus conta com a minha e com a sua vida, transformada pelo Espírito Santo, para levar as boas novas. Você não sabe o que vai acontecer? A hora que você for expulsar um demônio, ele vai falar, igual falou no texto lá, eu conheço a Paulo e eu conheço a Jesus. Você, eu não conheço não. Foi o que aconteceu com a coitada da irmã lá, que tentou expulsar o demônio e quase tomou uma surra ainda. É vergonhoso isso. Então nós temos que ter autoridade. A autoridade que Deus nos deu. A autoridade de pregar a palavra, a sã doutrina. A autoridade de evangelizar. As pessoas precisam enxergar em nós o fruto real do Espírito Santo. Como é que você vai falar do Espírito Santo para uma pessoa se você só consegue contar piadinha de duplo sentido? Como é que você vai falar no seu trabalho do Espírito Santo para uma pessoa que quando você dá uma marretada no dedo, você xinga até sabe lá quem? Isso é envergonhar o Evangelho. Isso é envergonhar Jesus Cristo. E eu vou ser mais forte ainda. Isso é crucificar Jesus Cristo de novo. Porque nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo para atrair as pessoas, seja através das palavras, seja através do amor, seja através da compaixão, seja através de um discipulado. As pessoas precisam ver evidências em nós do Espírito Santo. Senão você passa como um agente secreto, querido. Ninguém sabe no seu trabalho que você é cristão. Ninguém sabe na faculdade que você é cristão. Ninguém sabe. Portanto, eu quero agora, a partir desses próximos vídeos, explorar um pouco mais essa questão espiritual, usando os meios da graça, para que todos nós sejamos reavivados a enfrentar esse mundo que jaz maligno. Ele já dominou. E Deus precisa de quem? Deus precisa da minha e da sua vida, da igreja. Não de uma igreja que bate cartão só para o pastor ver que a pessoa se inscreveu para o culto de domingo. Não. Isso é religiosidade. Essa é uma maneira equivocada que você está tendo de que você é de Deus e é cheio de Espírito Santo. Se é que você pensa dessa maneira.
Isso é uma vida de religiosidade. E religiosidade é religião. Religião é fácil seguir. Ela vem do latim religare. É a forma de que o homem pensa que ele está se ligando com Deus. E aí, se de repente você vai num lugar onde alguém entende, por exemplo, que adorar uma barata vai te deixar, vai salvar a tua vida, você vai embora. E é por isso que o pessoal tá se afugentando. Porque não quer confronto. Não quer subir um nível espiritual. Não quer ser confrontado. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Não é fácil ser luz. Não é fácil ser sal. Como Jesus disse no Sermão do Monte. Não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil carregar uma cruz. Mas é o caminho que nos leva para a eternidade. E a eternidade com Deus. Portanto, eu queria trazer primeiramente aos irmãos esse entendimento, para que você não fique apenas na atmosfera terrena. Fala assim, hoje eu tive um embate no serviço. Poxa vida. E qual que foi o resultado? Né? Não. Mas nós levamos para uma dimensão mais alta. Como Paulo ensina em Colossenses. Para que o nosso pensamento esteja direcionado às coisas celestiais. E principados e potestades, meus queridos, se não for através dos meios da graça que o próprio Deus nos disponibiliza, é impossível existir qualquer tipo de transformação. Por isso eu gostaria de ler com vocês um trechinho de um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10 e 11. Diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem ao encantador. Vejam que nesses dois versículos que nós lemos, aqui nós estamos em Eclesiastes, e Salomão falava essas palavras. E aqui ele diz, dois versículos pelo qual eu quero começar aqui com vocês, desafiando a todos vocês a começar a praticar um pouco mais um dos meios da graça. Tarefinha. Uma tarefinha. O professor gosta de dar tarefinha. Tarefa de casa, não é? Então a sua tarefa de casa, para que você não desista de Jesus no meio dessa pandemia, começa pela oração.
A oração, se você procurar saber, ela é meio da graça. A oração, ela nos liga com o Pai. Jesus, por diversas vezes, ele saiu de onde ele estava para ir buscar a Deus em oração. E nós precisamos ter esse mesmo discernimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Aí nós ouvimos as pessoas falar que o Espírito Santo é que convence e que nós não temos que forçar nada, que o Espírito Santo que convence. Sim, o Espírito Santo convence aquele a quem ele tem intimidade. E Jesus nos ensina a orar. Se você for e ler todo o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7, você vai aprender um monte de coisa. Os meios da graça, tá tudo ali. Jejum, oração, comunhão com os irmãos. Não é? E Jesus nos ensina. Não tem desculpa de uma pessoa virar e falar assim, eu não sei orar. Misericórdia, gente. Como assim? Jesus, além de ensinar, ele deixou escrito para nós, na palavra de Deus, no Sermão do Monte, como se deve orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é uma oração? Eu orei, mas não, nós queremos ali fazer daquele momento um momento muito sublime e acabamos esquecendo que há meia hora atrás a gente acabou de cometer um pecado. É por isso que nós precisamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos convença daquilo que nós precisamos mudar. Mas para que eu possa te convencer, eu preciso estabelecer um diálogo com você. É impossível eu convencer alguém de alguma coisa se eu não tiver intimidade com aquela pessoa. Amizade, proximidade. É por isso que Jesus, além de ensinar a oração do Pai Nosso, ele também nos ensina um outro tipo de oração, que é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ajoelhar e buscar a Deus, ao Pai, que vê em secreto. Você não precisa ficar tocando zabumba, não, no meio da igreja, para os outros verem que você é espiritual. Porque quando você ora para Deus. E Deus vê a tua oração no secreto, no mais íntimo do teu coração. Fala, Senhor, me ajuda nessa área. Eu estou tendo dificuldade. Não é o pastor que vai fazer essa oração para você. Ainda que ele seja um canal de bênção, para trazer uma palavra que talvez vá confrontar com alguma coisa ou coincidir
com algo que você está lutando, amém, glória a Deus. Mas Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto e ter a nossa prosa no tete a tete com Deus, com o Espírito Santo. E ali nós vamos quebrantar o nosso coração. E Deus vai começar a mostrar para nós aquilo que precisamos resolver. E acertar. E eu resolvi escolher esse texto e fui em Eclesiastes, inclusive, porque Eclesiastes trabalha muito essa questão do sábio e do tolo, né? Então, nós precisamos ser sábios, astutos, porque quando nós falamos, e vamos falar mais sobre o reino espiritual, nós estamos falando que o que diz lá em 1 Pedro no capítulo 5, que o diabo, o nosso adversário, ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Tragar é destruir, é acabar com a sua vida. Ele está ao derredor, procurando uma oportunidade. Basta você dar essa oportunidade. Deixa a tua mente vazia um pouco. Deixa teu coração vazio. Você vai ver o que vai acontecer. Mas quando nós entramos no nosso quarto e buscamos intimidade com o Espírito Santo, ele começa a se revelar a nós no secreto. E nós passamos a ter uma visão espiritual diferente do que a visão espiritual de muita gente que pensa que ser cristão é ir na igreja todo domingo, ou participar dos GPs ou da escola de discípulos. Esses são recursos que Deus tem colocado nas tuas mãos para enriquecer a sua vida e para que você ande nos caminhos do Senhor. Mas aqui em Eclesiastes, com toda essa questão da tolice, da sabedoria, eu gosto desses versículos aqui que diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é precioso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. E o que é aqui, irmãos? Eu quero trazer para vocês, em primeiro lugar, né, e que eu julgo de todos os meios da graça que Deus nos concede, um dos principais, se não o principal, é a oração. É buscar a Deus em oração. Nós temos visto Deus fazer maravilhas através da oração. E se a igreja quer ser avivada, se a igreja quer ser renovada, se a igreja quer ser transformada, se você quer de fato viver debaixo do poderio da potente mão de Deus, você precisa buscar a presença do Espírito Santo de Deus em oração, que é o meio da graça. E aqui, quando se fala o ferro embotado, quer dizer cego. Imagine você, aí que é dona de casa, tentando picar um cheiro verde com uma faca cega. Imagine o lenhador sair para cortar a lenha com machado cego. Não. Qual que é a estratégia?
ele afia o machado e a dona de casa afia a faca, a fim de que você possa ter que dispor menos esforço. Chega no final do dia, o lenhador teve muito mais êxito no seu dia, porque a primeira coisa que ele fez foi afiar o seu machado já logo pela manhã. E afiar o machado aqui, meus queridos, é buscar a Deus em oração, em espírito e em verdade. Por isso eu te convido, se isso não tem sido prioridade na sua vida, misericórdia, que Deus seja sua prioridade. Porque aonde há muitas prioridades, não existe nenhuma prioridade. Mas se eu priorizo Deus, eu busco Ele em primeiro lugar. E o meu dia é diferente. Se eu me posiciono como filho de Deus. Pode falar. Aí você consegue exercer o que nós estamos aprendendo. O fruto do Espírito. Você consegue ter domínio próprio, você consegue ter mansidão. E estamos em um processo de transformação. E depois aqui o outro texto diz assim, olha, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Ok? E aqui nós não estamos falando em encantamento no sentido de místico, não, de magia. Aqui nós estamos falando daquele camarada que vocês já devem ter visto aí muito na Índia, em alguns países, que ele consegue, através dos movimentos, né, fazer com que a cobra se recue, não é? Porque ele está usando uma estratégia. Ele está usando uma estratégia que ele aprendeu para fazer com que essa cobra ela se recue. Ou não dê o bote. Porque a primeira reação da cobra, quando ela é acuada, é dar o bote. Portanto, por isso que Eclesiastes diz que se a cobra der o bote antes do encantador começar a tentar encantar ela, isso significa que ele já está morto. Porque existem víboras mortíferas. Portanto, nós precisamos estar preparados e prontos em oração, cheios do Espírito Santo, para que quando Satanás, que está ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha, procurando quem ele possa tragar, você possa, como o encantador de cobras, você possa estar com a palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, para poder discernir que você está recebendo um ataque do seu inimigo em potencial, que é Satanás. Portanto, meus queridos, fizemos já toda a introdução das obras da carne e do fruto do Espírito. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais e buscar ferramentas espirituais que Deus já tem nos disponibilizado
nas regiões celestiais. Amém? Que você possa ser abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, porque aprendemos de ti, aprendemos a tua palavra. A tua palavra nos ensina, nos corrige. E muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à tua palavra. Tem muita gente que não tem vontade de ter acesso, mas não tem. E nós te louvamos, porque a tua palavra em nós, ela está sendo vivificada em nosso coração. Porque essa é uma promessa do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Por isso nos ajude, Senhor, a te buscar, seja no coletivo, seja na comunhão dos santos, ou seja no secreto, que possamos te buscar em espírito e em verdade. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula.